Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda semana do Contador. Estamos muito felizes. Eu, Mônica Porto, sou aqui contadora, direto do Espírito Santo, sou formada em contabilidade, tenho especialização em controladoria e finanças, auditoria e contabilidade, estou fazendo perícia agora, né? Pós-perícia também, pelo IPOG. Sou professora do IPOG e estou aqui junto com o meu colega, professor Tiago Arantes, que vai se apresentar aí um pouquinho também para vocês, que hoje a gente vai falar sobre normas brasileiras de contabilidade voltada para quem tem escritório de contabilidade, né? Olá, pessoal, sou o Tiago Arantes. É um prazer enorme estar aqui com vocês na segunda semana do Contador. Um prazer enorme estar aqui junto com a nossa queridíssima Mônica. Sou contador, também sou formado em TI, tenho uma especialização em auditoria e controle gerencial, estou cursando uma especialização em gestão do agronegócio, também sou professor do IPOG e estamos aqui para a gente falar sobre normas brasileiras de contabilidade, focado ali dentro do escritório de contabilidade, que é um grande desafio para o dia a dia, não é, Mônica? É verdade. Então, hoje, pessoal, eu e o Thiago vamos falar um pouco para vocês dessa parte das normas brasileiras, né? Que são bem voltadas mesmo para dentro de quem tem escritório. E a gente sabe que hoje a maioria dos escritórios de contabilidade acaba focando assim, não é uma regra geral, lógico que tem escritórios que trabalham com empresas grandes, mas o que a gente vê hoje, uma tendência, né, Tiago, é que as empresas grandes internalizam muito, né? Então, chega num determinado momento que elas acabam internalizando muito a contabilidade, o fiscal, e isso passa a ser muito interno, e aí você passa a ter um contador interno dentro da empresa, e os escritórios acabam absorvendo mais as microempresas, né? As empresas de pequeno porte, né? Ou mesmo aquelas pequenas e médias empresas, né? Que a gente chama, que são empresas, às vezes, que estão no lucro real, né? Estão no lucro presumido, né? Tem vários regimes de tributação, mas que não são mega empresas, grandes empresas, assim, que às vezes tem que obedecer CPC, que às vezes não passa por auditorias, né? Então, isso é uma realidade muito comum, eu acho que dos escritórios de contabilidade. Então, a gente trouxe uns post-its aqui para a gente conversar sobre eles, né? Vamos lá. Vamos ver e complementando um pouquinho aí que a Mônica falou, nós, né, profissionais da contabilidade, a gente sabe efetivamente fazer uma análise de resultados, entender efetivamente os números dos negócios, e acaba que muitas das vezes recai sobre os escritórios o trabalho efetivamente de uma empresa de menor porte, que tem um valor de receita, de faturamento, de lucratividade menor, tendo em vista que ele não consegue ter um dispêndio para montar um time, uma estrutura contábil, fiscal, de RH, de departamento pessoal, internamente. E acaba que ele procura um auxílio aí de um escritório. Mas, Mônica, tem um negócio muito engraçado. Eu trabalhava numa multinacional até uns 2 meses atrás, e ontem o controller dessa multinacional para a qual eu me reportava, ele me ligou e falou assim: Tiago, você conhece tal escritório de contabilidade que é muito focado no agronegócio, onde eu atuo? Falei, conheço, por que não? A gente comprou uma empresa, que é uma empresa grande que eles compraram e que é um escritório. E ele falou, cara, eu fiquei impressionado com a qualidade das informações do escritório, eles efetivamente aplicam os CPCs e fazem todo um trabalho muito qualificado. Eu falei, cara, não é porque é escritório que o trabalho não é qualificado. E aí, como ele vive sempre em multinacional, sempre teve essa vivência, ele faz todo sentido. Então, aí eu falei, assim como internamente você tem um time que tem falhas, você pode ter um escritório que tem falhas também. Então, vai isso muito da qualificação, do estudo, do empenho, de quem está à frente do escritório, assim como um time contábil interno. Então, é uma coisa que algumas pessoas confundem um pouco, isso não quer dizer que é uma realidade, né? Não, eu acho até importante você comentar sobre isso, porque eu acredito que, assim, que a maioria das pessoas que vão estar aqui nos assistindo, né, que estão nos assistindo aqui na Semana do Contador, às vezes são até estudantes, né? Ou seja, estudantes da graduação como da pós-graduação. E eu dei aula na graduação durante 11 anos, né? E na graduação, o que acontecia na graduação? Eu percebia que os alunos, eles tinham pavor, né? Porque lá na época a gente ensinava CPC, não ensinava normas brasileiras, mas assim, né? A gente sabe que se você pegar o CPC e estudar o CPC, você aprende a norma brasileira, né? Sim. E aí a gente falava isso, os alunos tinham um pavor, Tiago, porque isso é aula é um saco, porque o CPC é um saco. Eles falavam justamente isso, né?
E aí, depois, quando chegava lá no exame de suficiência, eles ficavam assim, nossa, professora, só caiu o CPC, né, norma brasileira. Lá no negócio, eu falei, tá vendo a importância de vocês estudarem? E aí, depois, quando a gente vai para pós, tanto eu quanto você, Thiago, a gente dá aula de normas lá, né? E a maioria fica também nesse mesmo sentido. Nossa, porque a aula é maçante, porque o CPC é chato, porque norma é chato. O brasileiro não gosta de seguir norma, né? Eu acho que o brasileiro não gosta de seguir norma, né? Então, eles acham muito isso, que é uma matéria meio, às vezes, entediante e tudo mais, mas, assim, a gente precisa trazer também a importância disso daqui para as empresas, para que as empresas entendam, os escritórios entendam, os contadores entendam, da importância disso aqui aplicado numa empresa, o como uma empresa pode se beneficiar disso daqui, e o quanto que também, talvez, o escritório pode atrapalhar uma empresa por conta disso, né? Coloquei aqui uma situação, um post-itzinho aqui, cuidado com as licitações, né? Que a gente já vi várias empresas perdendo licitação, gente, perdendo concorrência pública porque as demonstrações não estão de acordo. Então, imagina só, seu cliente vir para você e falar bem assim, olha só, eu perdi uma licitação porque sua demonstração contábil estava errada. Olha o caos que isso pode se instaurar dentro do escritório com o cliente, um mal-estar com o cliente, né? Então, assim, é importante também a gente não ficar só apegado, porque o pessoal fica só com coisa de ICMS, né? Porque tem que É uma ICMS. paixão na tal da guia que eu fico desesperado. Eu tenho uma experiência muito legal. Eu trabalhei num grupo, eu fui controller de um grupo de empresas e a gente foi vendido, sabe? Eu coordenei todo o processo da venda, foi uma operação muito legal, muito interessante. Mas nesse meio tempo, eu acompanhei uma aquisição de uma determinada empresa. Resumindo, fizeram um acordo, fizeram uma avaliação, uma expectativa de 30 milhões de reais. Estou chutando um valor, tá? Vamos comprar essa empresa por 30 milhões de reais, eram 2 lojas. E aí, na hora que a gente efetivamente entrou para dentro, e aí contratamos uma empresa para fazer uma due diligence, que é uma auditoria, procurando ali o que possa ter de problema, o resultado da due diligence falava assim, ó, compra não, esse CNPJ, vocês não compram não. Aí o dono da empresa virou para a gente e falou, cara, mas o negócio é muito bom para a gente, é um negócio bom, é um ponto estratégico. E aí, resumindo, acabou que a gente não comprou o CNPJ, a gente comprou estoque, comprou imobilizado, fez um fundo de comércio e tudo mais. Resumindo, o negócio que era 30 saiu por 20. E um dos pontos mais importantes e que mais colocou em xeque foi a qualidade da contabilidade. E aí, nessa empresa em que eu fui controle, a gente foi vendido, quando a gente foi fazer a avaliação de negociação, eles pregaram o EBITDA como referência para estabelecer o valor. O EBITDA nada mais nada menos é o quê? Número contábil. Contábil, e aí, exatamente. A gente vê recentemente a norma de investidor anjo e tudo mais, onde efetivamente o nosso mercado vai mudar muito, vai mudar muito. Toda hora vai ter alguém colocando dinheiro. Hoje, eu vivo no agronegócio e tem fundos de investimento que já estão buscando, os produtores estão concorrendo com o banco para emprestar dinheiro para produtor, para empresas, para fornecer o quê? Recursos para ele produzir, para ele criar indústria, para ele comprar maquinário, fazer o que ele quiser. Mas qual que é a referência que o cara precisa? Número contábil qualificado. Contábil. Aí não tem o número contábil, não segue uma norma, não faz uma avaliação correta, ele perde a oportunidade, ele fica fora. Aí é assim, ó, ele vem aqui em mim, eu não segui, ele vai na porta do lado, a porta do lado seguiu, aí eu fico parado no mercado e do lado, ó, deslancha, e automaticamente eu perco posição no mercado. Então não tem jeito, a contabilidade é a linguagem dos negócios, pequeno, médio ou grande, é ela que avalia negócio. Não tem outra forma, você não avalia negócio por contas a receber, contas a pagar, por estoque, por posição. Você avalia o negócio como um todo, o que efetivamente ele vale, né? E, assim, é legal você falar sobre isso também, porque esses anos, né, que a gente tem passado aí de pandemia também, a gente tem visto muitas empresas em crise, né, por conta da pandemia, às vezes por conta de alguma determinada atividade, né, e tudo mais. E a gente viu, né, que tem uma lei de recuperação judicial e extrajudicial que ela é aplicável às microempresas. Então, ou seja, olha a quantidade de empresas que talvez sejam do Simples, né? Microempresa, empresa de pequeno porte, que talvez pudessem ter aderido a uma recuperação judicial extrajudicial para renegociar com o fornecedor essas coisas e tudo mais, mas por que não consegue? Porque não tem contabilidade.
Tiago, eles reprovam, óbvio, porque a primeira coisa que o perito vai olhar é a contabilidade. Se a contabilidade está certa, se tem algum problema com contabilidade, né? Se a contabilidade está fidedigna, então eles seguem todas as regras lá, CPC 00, né? NBC, TG, estrutura conceitual, NBC, TG 26, né? Você está tudo seguindo ali, então vai ter um perito que vai olhar. E imagina só, você poderia ter diversas empresas que talvez deixariam de quebrar, de fechar as portas, né, e tudo mais, por conta que se ele tivesse uma contabilidade, ele poderia tentar renegociar aquilo tudo ali, travar, fechar a torneira, renegociar com os fornecedores, mas por conta de quê? Por conta de uma contabilidade que não tinha. Então, assim, ou porque a contabilidade estava bagunçada, ou porque a contabilidade não refletia a realidade, né? Aquela coisa toda. Então, assim, vejam que por uma série de motivos, às vezes a gente pode ajudar uma empresa, e eu sempre falo muito, Thiago, com os meus alunos, o seguinte: a microempresa hoje é a grande empresa de amanhã, tá? Então, assim... Ninguém começa grande, gente. Ninguém começa grande. Então, é difícil o negócio começar grande, só se fizer uma fusão de dois gigantes. Aí começa grande, mas alguém começou pequeno uma hora. Geralmente começa pequeno, né? Não sei o que você falou, vou montar uma empresa, uma startup, aí vem com um fundo, vem com um investidor anjo, alguma coisa assim. Tive uma ideia muito, muito bacana, tinha uns contatos, e aí recebeu um investimento, aquela coisa toda. Mas a maioria começa pequeno, começa no simples, né? E aí ele vai crescendo, desenquadra do simples, né? Porque excedeu o faturamento. E aí ele começa a crescer. E aí, se a contabilidade não acompanha esse crescimento, eu estou passando por uma situação com um cliente que entrou aqui no escritório esse mês, ele quer ir para o lucro real de qualquer jeito o ano que vem, mas ele não tem contabilidade. Tá entendendo? Olha só. Eu falei com ele assim, cara, mas se você não tem contabilidade, como que a gente vai para o lucro real o ano que vem? Talvez essa empresa ela pudesse estar dando prejuízo já há muito tempo, e eu poderia estar aproveitando esse prejuízo contábil já para tomar crédito o ano que vem, para ela, quando ela efetivamente entrasse no lucro real, ou seja, eu vou deixar de ter um benefício porque a empresa não tem contabilidade. Aí eu falei com ele, poxa, mas e as depreciações que dá para a gente tomar crédito de PIS/COFINS, né? Tem toda uma série de situação de impacto tributário que a contabilidade pode trazer para o cara, e agora, tipo assim, eu estou refém porque ele não tem contabilidade, não tem nada, então a gente vai começar do zero. Eu estou com um caso muito interessante, escuta só. Como eu vivo e trabalho muito com agronegócio, e quando a gente vai para o agronegócio, fazenda, produção, é tudo pessoa física. Estou com um cliente que a gente está implantando na pessoa física plano de contas, estrutura de balancete, uma contabilidade efetiva na pessoa física. Ele falou, Thiago, eu quero sentar contigo, discutir balanço patrimonial, DRE, eu quero discutir os centros de custos, tudo mais. E aí, semana passada, a gente teve uma reunião para discutir o plano de contas que ele está implantando. Então, para você ter uma ideia, como tem uma mudança muito grande. Você fala assim, Thiago, peraí, o cara é pessoa física e tem uma contabilidade? Sim, porque ele sabe que a única forma dele avaliar efetivamente o negócio dele é a tal da contabilidade, que não, eu costumo brincar que o tal do Luca Pacioli, ninguém derrubou ele ainda que o débito e o crédito. A gente já viu método de gestão de pessoas mudar, método de fluxo de caixa, método de tudo revolucionou. Mas o tal do débito e crédito é um negócio que ninguém muda. E aí você vai, hoje, eu trabalhei em multinacional, balanço patrimonial, terceiro dia útil, o que é? É o débito e o crédito. É isso. É fantástico. Não tem nada que espera isso. E na hora que a gente para pensar, a contabilidade é a língua dos negócios, não tem outra. Né? É verdade. Bom, então vamos lá, vamos comentar aqui sobre o que a gente tem aqui. A gente tem aqui duas normas contábeis que eu e o Thiago conversamos, né, pessoal, para passar para vocês, que são normas mais usadas dentro dos escritórios de contabilidade, que é a ITG 1000, que é uma norma que ela é específica para as microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Essa ITG 1000, gente, como ela é aplicada às microempresas e empresas de pequeno porte, são empresas de até 4,8 milhões de faturamento, né, aquele limite do Simples Nacional. Mas não necessariamente quer dizer que a empresa vai ser do Simples Nacional. Eu posso ser uma empresa do lucro real e optar por ter ITG 1000. O que for. Uma coisa legal também que eu gosto de comentar, Thiago, com os meus alunos é o seguinte, né? Quando a gente abre uma empresa,
Não sei se você sabe dessa, né? Porque isso é uma coisa muito contábil, né? Quando você abre uma empresa, a empresa é lucro real, né? Você sabia disso? Quando a gente abre uma empresa, ela é lucro real. Sim. E aí você opta por ela ser do simples ou manda a DCTF para ela ser do lucro presumido. Então a gente faz uma opção. Se você não perdeu a opção, a sua empresa automaticamente vai estar ali no lucro real. Para a norma contábil é a mesma coisa, sabia? O conselho ele considera o seguinte: se você não fez a opção pela ITG1000 e NBCTG1000, a tua norma é toda. Você vai seguir todas as normas contábeis. Então, assim, muita atenção nesse sentido, e eu falo isso muito com os meus alunos, né, o pessoal que vem fazer curso comigo, fazer a opção lá dentro da nota explicativa, porque é a nota explicativa que vai dizer, olha, a empresa, ela optou por fazer pela ITG1000, né, eu sou lucro real, mas como o meu faturamento está dentro da base de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, eu estou optando por fazer a ITG1000, né? Posso optar pela NBCTG1000 também, mas eu estou optando pela ITG1000. Então, isso tem que estar claro lá na nota explicativa, para quando a pessoa for pegar a tua empresa, ela saber que você está optando pela ITG1000, por isso você tem um conjunto menor, né, de demonstrações contábeis. Não, e a ITG1000, esse negócio que é muito interessante. Toda vez que o pessoal fala, a ITG1000 é do simples. Não, esquece esse negócio, independente do porte da empresa. E a ITG1000, ela tem uma particularidade que eu dou aula de normas brasileiras, aí eu passo pelas normas, falo da NBCTG1000 e vou correr a ITG1000 no final. Falo, você lembra do negócio? Na ITG1000 tem também. Você lembra que a gente falou? Na ITG1000 também. Aí todo mundo olha para mim, uai, Thiago, então uma microempresa, empresa de pequeno porte tem que seguir tudo? Do mesmo jeito. Muda uma coisa ou outra, uma simplificada, uma coisinha ou outra, mas em regra, gente, não tem como você avaliar diferente uma empresa. Não tem como você falar assim, não, ó, porque ela é grande, a receita é de um jeito, porque ela é pequena, a receita é de outro. Receita é receita para todo mundo, despesa é despesa para todo mundo, custo é custo. Não, para essa empresa isso aqui é custo, não, para essa outra é lucro. Não existe isso. É mesmo. Basicamente, aqui o que a gente vai ter aqui é a diferença da ITG1000, né? E a NBCTG1000, que já pega as pequenas e médias empresas, né? As que faturam mais que 4 milhões. Para mim, assim, o mais discrepante que tem é a quantidade de demonstrações contábeis mesmo, né? Porque na ITG1000, se ela está ali, a gente só tem a obrigatoriedade de apresentar o balanço, a demonstração de resultado e as notas explicativas, né? Já na NBCTG1000, não, eu já tenho balanço, tenho DRE, tenho demonstração de resultado abrangente, né, que pode ser substituída pela DLPA, né? Então, eles falam da DRA, mas ela pode ser substituída pela DLPA. A DMPL, que também pode ser substituída pela DLPA, então tem gente que opta por fazer só a DLPA porque já elimina as duas demonstrações, né? E a demonstração de fluxo de caixa, que é obrigatória também, e as notas explicativas, né? Então, assim, a gente tem um conjunto maior de demonstrações. Como eu tenho um conjunto maior de demonstrações, na nota explicativa eu tenho mais explicações, né? Mais demonstrações para explicar. Então, consequência disso, a gente vai ter uma nota explicativa aí um pouco maior nessas empresas aí que são na base da NBCTG1000, né? E tem um negócio legal que a ITG1000, a própria norma, ela fala assim, ó, embora o CFC não obrigue a elaboração da DFC e tudo mais, ele estimula, acho que... eu recomendo, estimula. Algum dia o CFC ficou de sua orelha, vai lá, faz. É igual ao indireto, né? A gente não escolhe se você quer fazer pelo direto ou indireto, mas a gente recomenda que você siga pelo modelo indireto, né? Tipo assim. Então, mas, assim, um negócio muito legal, aí eu falo com uma experiência até que eu vivi. Ah, Thiago, meus clientes são todos ITG1000, eu sempre trabalhei com ITG1000, não vou fazer esse negócio de DFC, não, porque eu nunca precisei. Gente, faz, testa. Eu falo isso porque eu lembro direitinho, eu nunca, antes de exercer como contador, eu sempre trabalhei como auditor, mas eu sempre fazia, treinava e tudo mais, dava aula. E aí eu fui participar de um processo seletivo que tinha uma DFC para fazer, né? E aí, no final foram eu e mais 2 candidatos, né? Eu fui o único que fiz a DFC, sabe? Ai, que legal. Estava errada, mas eu fui o único que fiz.
Não bateu, mas eu fiz. Mas eu fui o único. Então, assim, é brincadeira. Tava de um Henrique, eu de investimento e financiamento. Não é extremo mais, não. Isso é legal, porque eu passei no processo seletivo, fui trabalhar numa grande empresa, ser um gestor contábil numa empresa gigante, tudo mais. Foi uma experiência muito legal. Mas eu recomendo, e o trecho do texto da norma que eu critico, que eu brinco muito em sala de aula, que ele estimula, mas a gente faz, cara, vai para cima, treina, testa, porque a oportunidade uma hora aparece, quem está preparado vai embora. Comigo foi uma situação um pouco diferente, porque foi assim, eu tinha um cliente que, apesar de eu ter alguns clientes que já participavam de licitação. Eu até coloquei aqui um post-it aqui para falar com o pessoal, que é o seguinte, que a NBCTG 1000, ela pode ser uma opção, né? Até eu conversei isso com o Thiago, falei, eu tinha alguns clientes aqui, eu tenho alguns clientes que participam de licitação, que eles eram microempresas, que eles podiam optar pela ITG 1000 e que por uma decisão administrativa a gente optou pela NBCTG 1000. Por quê? Porque quando eles iam para as licitações, a gente tinha impugnação de outras empresas falando, porque não entregou a DFC, não entregou o DMPL, e aí até a gente entrar com recurso, dizer que não era, que não precisava, porque estava na ITG1000, o meu cliente falou, Mônica, olha, e ele tem 6 empresas que participam de licitação, ele falou, olha, eu não quero que você faça a norma completa, então, tipo, não teve jeito, eu tive que fazer hoje. Uma das empresas dele já é uma empresa enorme, né? É uma empresa enorme, então, ou seja, ele começou pequeno, é o que eu falei, ninguém nasce grande, né? A maioria nasce pequeno. Então, hoje ele tem uma empresa enorme. Hoje a gente tem uns 5 consórcios que ele participa a nível Brasil, aí, então, ou seja, as demonstrações têm que estar todas tinindo de linda, né? Para não perder, né? Os consórcios, porque a gente entra no consórcio para ganhar mesmo, sabe? E eu tive um outro caso também, Thiago, de um cliente meu que era bem pequeno, uma empresa familiar, sabe, que começou pequena, e eles começaram a crescer. Hoje eles já praticamente fazem a operação da Vivo aqui no Espírito Santo sozinho e o Rio de Janeiro todo. E eles passam por auditoria. Então, quando eles começaram a passar por auditoria, a gente também teve que ficar muito mais criterioso, porque a auditoria ela vem e pega justamente, ó, isso aqui que você não fez, isso aqui. Então, assim, a primeira auditoria deles que eu passei, por mais que, assim, você veja, eu sou professora, dou norma brasileira, né? Tem toda aquela bagagem ali, mas, assim, eles ainda criticavam muita coisa, né? Ainda bem que, graças a Deus, nunca tive nenhuma ressalva, né? Nunca tive, graças a Deus, mas eles questionavam muita coisa mesmo, assim, que eles pegavam, que a gente fazia, mas não era nem culpa minha, foi por conta que a contabilidade ela veio para cá muito mal feita na época, né? Então tinha muito resquício de saldo anterior que não existia, sabe? Umas contas que a gente não sabia de onde que estava vindo, e aí a gente foi tentando ajustar, e aí, por fim, eu lembro que teve uma auditoria de que eles estavam auditando o imobilizado, e aí eles pegaram minha lista toda de imobilizado, de tudo, foram ver se a gente tinha feito teste de impairment em tudo, né? E ela não é uma empresa assim, hoje ela é uma empresa, vamos dizer assim, uma média empresa, mas na época ela nem era uma pequena empresa, né? Faturava, sei lá, 40 milhões, 50 milhões por ano, assim, não era uma grande empresa, né? Na primeira auditoria que a gente passou pela Vivo. E, assim, eles começaram a vasculhar conta de imobilizado por imobilizado, assim, sabe? Olhando um por um, comparando com os imobilizados que tinha na empresa, as depreciações, olhando tudo, assim, sabe? Então, assim, veja, é um cliente totalmente possível para qualquer escritório. Imagina só, se eu apresento uma contabilidade, se fosse a contabilidade anterior, com certeza ela não ia ter as demonstrações auditadas, né? Óbvio. Então, assim, perder uma concorrência grande, você vê, hoje ela já é uma empresa grande que atua o Espírito Santo inteiro, o Rio de Janeiro inteiro, aí já estamos expandindo para Minas também. Perder por conta de eu não conseguir ter uma demonstração auditada, né? Agora, hoje em dia, a gente já tem vários outros clientes aqui que participam, que precisam de ter auditoria, né? Que tem auditoria independente, que prestam serviço para concessionária de energia, porque tem gente que pensa só nisso, assim, minha empresa não é uma grande empresa, não estou listada na bolsa, não preciso passar por auditoria, mas às vezes você tem umas auditorias dessas de clientes, né?
que passa por obrigatoriedade de cliente, de fornecedor. Então, você tem que atender a norma ali no pé da letra, porque senão é e-mails e mais e-mails com coisas deles questionando, auditoria pedindo tudo, E aí, né? imagina, é uma coisa que eu sempre converso muito com alguns clientes, falo, cara, do ponto de vista operacional, você está totalmente preparado e estruturado. E do ponto de vista gestão, contábil, administrativo, você vai perder uma oportunidade dessa, cara, você vai fechar um contrato com uma multinacional, com uma gigante, que vai te mudar o seu patamar, que vai mudar o patamar de clientes, que daqui a pouco você põe uma Vivo como na sua carteira de clientes, você pode expandir seus negócios, você pode começar a brigar por outros clientes, e aí você perde uma oportunidade dessa por uma parte, assim, não é desprezar, né? Mas uma parte que é um back-office. Cara, você sabe fazer seu serviço, você entrega seu serviço com qualidade, ele é altamente de alta qualidade, tudo. Aí, de repente, você vai e perde na parte administrativa, na parte contábil. Não faz sentido nenhum. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E quando a gente vai observando, e aí volta a sua frase hoje é perfeita. Todo mundo começou pequenininho e vai crescendo. E a gente tem que pensar grande. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma startup e ele sempre fez a contabilidade de qualquer jeito. No começo da startup, eu falei, cara, estou observando aí gente enfiando milhões e milhões na startup. Se um investidor aparecer, você acha que ele põe dinheiro na sua empresa? Não, não bota. Mas pagando a pessoa física, é cheque para cá, é cheque para lá, cartão de crédito. Eu falei, cara, você parece um negócio que é 30%, que entrega 30% do seu, mas ele tem uma estrutura administrativa, financeira, contábil bem feita, ele leva uns milhões de investimento e você não leva. E o seu produto é muito melhor. Ele falou assim, cara, faz todo sentido. Entrou para dentro, estruturou, organizou, eu fiquei sabendo que ele recebeu um aporte recente de uns 35 milhões de reais no negócio. Então, e aí o cliente tem que pensar nisso, cara. Ele tem que pensar nisso, né? Então, mas... E agora tem uma questão também que eu falo sempre isso com os amigos, né, com os alunos e tudo mais. Assim, eu falo assim, graças a Deus, né, graças a Deus, a maioria dos meus clientes hoje participa de licitação, né, e os outros passam por auditoria, então, assim, obrigatoriamente a gente acaba tendo que ter a contabilidade em dia, né, então sempre está com a contabilidade em dia. Os clientes pedem, cadê meu balancete? Eu quero ver minhas demonstrações. Cadê meu Lalu? Não me mandou meu Lalu ainda, então, assim, eles já estão acostumados com isso, né. Então, é bom isso para a gente. Para mim, assim, falo como gestora, porque eu vejo colegas, e aí eu falo assim, Tiago, a gente tem um escritório de contabilidade, assim, estou generalizando, né? Como que você tem um escritório de contabilidade, e aí você vai perguntar, e a sua contabilidade? Não está em dia. O fiscal está em dia, o DP está em dia, a parte societária está em dia, e a contabilidade não está em dia, né? Então, isso é um calo muito grande dos escritórios, mas isso é uma culpa também do empresário, óbvio, né? Mas também é uma culpa do contador que se acomoda, porque eu falo assim, se o teu cliente, porque o meu cliente não manda isso, o meu cliente não manda aquilo, você tem que ficar no pé, tem que cobrar, tem que estabelecer suas regras, né? Porque eu vejo muito isso também, eles falam assim, porque o meu cliente não me manda nada, e a pessoa também deixa por isso mesmo, o cara não está mandando, você também não está fazendo, e você tem um escritório de contabilidade, você não faz contabilidade, né? Então, Mas assim, tudo menos contabilidade. tudo menos contabilidade. Como que você faz tudo menos contabilidade? Eu tenho um cliente, Thiago, que ele é uma grande empresa, tá? Ela matriz é aqui no Espírito Santo, ela tem Rio, São Paulo, Paraná, Minas Gerais. E você sabe por que ele veio para mim? Por que ele veio? Porque ele era uma empresa pequena, ele cresceu. Nisso que ele cresceu, eles transferiram ele de agência bancária. Então, ele foi para uma agência bancária de, tipo assim, de empresas maiores. Antes ele era de uma agência dessas normais, né? Bradesco de rua mesmo, ele foi para um Bradesco empresarial. E chegou lá, eles começaram a exigir balanço, demonstração, nota explicativa, um monte de coisa. E aí ele foi falar com o contador dele falou bem assim, não, eu não faço contabilidade, não. Ele falou isso, não faço contabilidade. Aí ele me procurou, você faz contabilidade? Eu falei, óbvio, eu sou contadora, mas escritório de contabilidade. Inclusive, eu sou contadora, né? E ele chegou para mim e falou bem assim, Mônica, a minha empresa existe desde, sei lá, 1980 e vovó Bolinha, isso foi em 2013, mais ou menos, né, que ele entrou aqui no escritório. Ele falou bem assim, eu
não tem contabilidade. Tipo assim, e o cara tinha, sei lá, 500 caminhões, armazém que estava avaliado em mais de 10 milhões de reais, outro em Laranjeiras, aqui no Civite. E eu falei assim, meu Deus do céu, e o cara, tipo, não tinha nada, não tinha nada. Tive que fazer balanço de abertura, sabe, para uma empresa que existia há 20 anos, né? Então, assim, para você ver, né? Então, assim, eu ganhei um cliente porque eu fazia contabilidade, né? A primeira coisa que ele perguntou, você faz contabilidade? Óbvio que eu faço contabilidade, né? Mas, assim, é muito engraçado. E aí, quando a gente entra para dentro, para pensar nos números em si, e aí o que você trouxe aqui para a gente, parece bobagem, né? Mas aí, quando a gente pensa, cara, olhar cada um dos números ali, e eu acho muito legal, porque eu pego o balanço, aí eu olho para o balanço e falo assim, esse número está me contando a verdade dele. É basicamente isso que a norma contábil diz para gente. Uhum. É isso que ela está querendo dizer. Tiago, como assim ele está me contando a verdade? Cara, você tem um saldo lá de clientes, né? Saldo de clientes, sei lá, de 500 reais. É isso mesmo que você vai receber? Aí o cara vira para você, não, Tiago, é porque tem uns títulos aí que ficou perdido no sistema para trás, aí a gente mudou de sistema, esse trem nem existe mais. Então começa por aí, cara. É. A contabilidade é o quê? A linguagem dos negócios. A contabilidade, nada mais, nada menos, tem que refletir o quê? A verdade da operação. Qual que é a sua verdade da operação? É 500, eu conto receber? Não, meu conto receber 250. Então, por favor, vamos ver dentro da norma o que a gente precisa fazer para chegar nos 250. Também não é sair marretando tudo, não, né? É. Tem uma conta lá que chama outros ajustes a regulamentar, Outros. pelo amor de Não, Deus. a gente brinca aqui no escritóriozinho e fala assim, vou fazer um ajuste fino aqui. Aí... Então, é muito interessante. Então, sempre quando eu sempre penso no cliente, eu vou discutir alguma coisa com o meu cliente, eu falo, é isso mesmo que você vai receber? Ele, não, é porque é isso mesmo que você vai receber, cara? A gente precisa saber. Não, Thiago, não é isso que eu vou receber. Então, vamos entender aqui. O que você vai receber? O que está ali dentro? O que a gente pode pensar? O que a gente pode fazer? E aí, um ponto que eu gosto muito de falar é a questão de perdas. Ah, não, perdas vencidas há mais de 180 dias, tal valor. Gente, isso é Receita Federal. É, as pessoas Trabalhei confundem numa receita. faculdade. Trabalhei numa faculdade. Como é que é uma provisão de perdas da faculdade? O aluno matriculou, beleza. Ele está assistindo aula, ele não está pagando. Quando que eu vou provisionar a perda? Quando virar o semestre e ele não matricular. Porque se virou o semestre e ele não matriculou, ele não vai pagar aqui para trás. Aí eu lanço a perda. Porque se ele matricular, ele vai ter que negociar o para trás, ou ele vai pagar, ou ele vai... Aí a gente entende como uma perda. Estou falando de uma faculdade semestral. E se for anual? Aí você pode pensar em provisionar uma perda anual. Agora, se você for num mercadinho que é varejo, que gira entre a gente, entra e sai, dependendo do tipo de segmento, cara, historicamente, o que eu tenho do saldo de contas a receber, 5% eu não recebo. Então, você pega lá o saldo que você tem de contas a receber é 100, manda 5%. Subiu, desceu, você vai ajustando e vida que segue. Então, a provisão de perda não é aquilo que a Receita te contou e te disse, porque ela não sabe da história da sua vida. Ela não sabe os canos que você tomou, gente. É você que vai saber, é você que vai entender seu negócio. Ah, Tiago, mas e depois? Cria um documento, uma política de crédito, explica, fundamenta, nem que seja uma coisa simples, você não precisa criar um documento de 200 páginas, mandar encadernar, assinar. Faz um negócio que esteja dentro da sua estrutura, porque se um dia alguém for vender seu negócio, alguém for te pôr dinheiro lá, ele vai te perguntar, tem 500 a receber? Você vai receber esse mês? Ah, não é bem assim. Aí o cara já começa a desconfiar do resto dos seus números. Não, ó, o quantos receber é 500, eu provisionei 150 aqui, porque historicamente eu não recebo esse valor, é um sistema para trás, alguma coisa. Pronto, né, Mônica? É legal você falar sobre isso, porque realmente muita gente acaba confundindo a norma contábil com a norma fiscal, né? Eu gosto de brincar nas minhas aulas falando assim, olha, dia 31 de dezembro de 2006,
2007, não, 11.638 foi de 2007, né? Eu falo que no dia 31/12, a norma brasileira de contabilidade foi para Copacabana, né? Passar o Réveillon, junto com a Receita Federal, seu esposo. Chegou lá, conheceu o gringo, louro, alto, dos olhos azuis, né? Que foi o IFRS, e eles se divorciaram ali, né? E aí, foi tipo isso. Volta para o mar, oferenda. Se divorciaram, a contabilidade se divorciou do fisco ali, e aí, surgindo a 11.638, a gente muda completamente de figura. Isso vai influenciar nisso que você está falando de perda, depreciação fiscal. Eu até coloquei aqui na hora que a gente for falar de mobilizar, depreciação fiscal para a societária, né? Coisas que o fisco não aceita, e aí as pessoas ficam presas nisso. Mas o fisco não aceita, gente, mas contabilidade é outra coisa. Eu até coloquei aqui uma observação aqui da ECD também, né? Porque eu faço ECD até dos meus clientes do Simples Nacional, né? Então, eu faço ECD dos meus clientes do Simples Nacional. Mas eu sei que, por exemplo, se eu tiver um cliente desse que vai participar de uma licitação, eu faço um balanço para ele na ITG1000, né, na norma contábil, e eu entrego a norma contábil também. Eu entrego o balanço registrado lá na Receita Federal, tudo mais, mas eu entrego ele também na norma contábil. Para quê? Para ele não ser impugnado, porque eu já vi, por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano, o layout da DRE só tinha um saldo, ele não tinha comparabilidade. Ano retrasado. Ano retrasado, não foi? Não tinha comparabilidade. Aí, na norma, na Receita Federal, né, na estrutura do balanço da Receita Federal, é o ano anterior e o atual. Na norma contábil é o contrário, é o ano atual e o anterior. Então... Tem um pior ainda. Quando você gera mais de uma SCD para o ano, você sabe qual que é o saldo anterior? É o do mês anterior, é do trimestre. Então, se você gera 2 SCDs dentro do ano, o de comparação não é do exercício anterior, é do primeiro semestre. Então, esquece, gente. Esquece. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa regra fiscal e a regra contábil, né? São regras diferentes, são coisas diferentes. Então, a gente tem realmente, lá no lucro real, realmente, eu falo assim, olha, aqui no lucro real, você continua fazendo contabilidade, pelo amor de Deus, você continua fazendo contabilidade. Você vai ajustar lá onde? Lá no seu LALU. O que é fiscal, você vai ajustar no LALU. Você vai adicionar, vai excluir o que tiver que adicionar, vai excluir o que tiver que excluir, mas na contabilidade a gente faz a contabilidade, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque eu faço depreciação, porque na norma lá, no anexo 3, lá da Instrução Normativa lá 1700, fala que tem que ser 10%. Eu falei, gente, mas e a vida útil do teu bem? Qual que é a vida útil do teu bem? Esse negócio, Mônica, hoje de manhã eu estava discutindo com um cliente, e não, Thiago, por que a gente está profissionalizando? A gente implantou, o cara faz realmente um negócio muito bem feito. E aí na depreciação a gente pega lá 10%, aí eu olhei, como é que é? Ele, 10%, eu falei, 10% do quê, Márcio? Não, 10% do valor do bem. Eu falei, cara, você troca maquinária a cada 10 anos? Não, ué, tá doido? 10 anos defasou, eu troco em 3 anos. Falei, você vende ele depois de 3 anos por quanto? Ele, 40% do valor do bem. Eu falei, então sua depreciação não é 15, não é 10%. Ele, como assim? Eu falei, se você troca a cada 4 anos e tudo mais, expliquei para ele, você tira os 40%, divide por 4. Então ele olhou para mim, é sério? Eu falei, sério. Não, mas porque o povo... Eu falei, o povo te ensinou um negócio de imposto de renda. Uhum. Aí eu fiz a conta com ele, expliquei para ele, rapaz, faz todo sentido, hein? Eu falei, cara, claro que faz sentido, é o que acontece. Ele, não, então eu estou avaliando o meu negócio errado. E o maquinário é tipo assim, é um dos itens mais importantes na produção dele. E ele, então eu tô achando que eu estou dando um lucro muito grande, eu estou dando menor. Eu falei, então eu estou pagando mais imposto de renda? Eu falei, uai, tá. Ele falou, então eu estou tendo bom dinheiro no meu bolso que eu não deveria? Eu falei, também. Então, acho que eu preciso trocar de contador, né? Aí eu falei, uai, estamos aí, uai. Não, eu tenho uma... Isso acontece. Porque ele usou depreciação fiscal e societária. E ninguém sentou do lado dele, bateu um papo. Ah, Thiago, mas isso... Cara, pega itens irrelevantes.
utilize o critério fiscal, não tem problema, mas aquilo que efetivamente é importante, vamos trazer um negócio interessante. Então, a própria norma, na hora que a gente busca, ela traz muita questão de materialidade, relevância. Cara, aquilo que é relevante, deixa para lá. Aquilo que é muito importante, aquilo que vai fazer sentido, vamos olhar com calma. Tem segmento de gráfica, não sei se você já pegou algum cliente de segmento de gráfica. O cara compra uma máquina que foi fabricada há 30 anos atrás e ele usa ela 10, 15 Até anos. hoje. Eu tenho transportador aqui que usa caminhão aqui em 1980, 90, entendeu? São segmentos que, se a gente for levar o pé da letra, a legislação fiscal, por exemplo, o caminhão, qual que é o princípio? Aí a gente já até pulando, vamos lá para o imobilizado. Qual que é o princípio do item do imobilizado? É uma unidade geradora de caixa. Sabe, é isso. Ele te gera bem, ele te gera dinheiro. Porque a gente fala muito de lucro, lucro, lucro. Beleza, o lucro é muito bonito, mas ele tem que gerar dinheiro no bolso. Então, efetivamente, ele tem que ser convertido em caixa. Por isso que se fala unidade geradora de caixa na norma. Então, o imobilizado, como que você tem alguma coisa a valor zero que te gera dinheiro? Não existe nada no mundo a valor zero que te dá dinheiro. Você dormir, você ganha dinheiro? Não, Thiago, eu fiz um negócio muito bom que ele gera dinheiro sozinho. Mas você investiu. Não é porque você está dormindo, você está ganhando dinheiro. Uma hora você gastou seu tempo, você gastou, investiu alguma coisa. Então, o imobilizado, não existe imobilizado valor zero que ganha dinheiro, que gera dinheiro. Então, ele tem que ter um valor, ele tem que ter um valor. Né? Essa parte de imobilizado é importante a gente comentar sobre isso, né? Mesmo porque aqui a gente tem a figura do impairment, né? Que é o valor recuperável dos ativos, que ele também é aplicado até na ITG-1000, né? Então, ou seja, lá na quitanda do seu João, talvez você tenha que fazer também uma recuperabilidadezinha lá, porque na norma ele fala que tem que fazer, né? Ele fala, inclusive, tem que fazer o teste de recuperabilidade. Então, ou seja, pelo menos uma vez por ano, não é que a gente vai fazer o teste uma vez por ano, né? Mas uma vez por ano a entidade deverá olhar se há indícios, né? E aí, normalmente, se não tem indícios, a gente vai lá e coloca em nota explicativa, olha, não houve indícios de testes de recuperabilidade e tudo mais. Então, isso aí é importante também constar, mesmo porque, lembra dos casos que eu falei, né? Se o seu cliente é pequenininho, mas ele quer participar de uma licitação, ele quer vender para um órgão público, ele quer, se por acaso ele passar por uma auditoria, ou mesmo você passando por uma fiscalização do conselho, né? Então, isso tudo pode fazer diferença aí na sua demonstração contábil. Eu vejo muito, Tiago, aqui, eu faço parte eu sou conselheira do CRC aqui do Espírito Santo, e faço parte da Câmara de Fiscalização, então a gente fiscaliza profissionais, né? Então, e aí, muitas das vezes, a gente fiscaliza a contabilidade para ver se a pessoa está fazendo a contabilidade em dia, né? E aí, assim, a gente vê umas atrocidades mesmo, assim, sabe? Atrocidades, assim, sabe? Cartão de crédito no arquivo circulante, sabe? Umas coisas assim. Nota explicativa com uma página só. Eu falo, gente, como que a pessoa consegue fazer uma nota explicativa com uma única página? Escrever tudo numa única página, ela não está explicando nada, né? Eu vi um caso de um contador até que ficou debatendo, falando, é um absurdo vocês me cobrarem, de onde vocês estão tirando isso, que eu tenho que fazer nota. Ela vai para ITG-1000, NBCTG-1000, ITG-2002, as grandes empresas, né? Quem faz CPC Full, todo mundo é obrigado a fazer nota explicativa, né? Ela está no hall de todos os tipos de empresa, né? Então, assim, não é um negócio assim, só uma folhinha com o nome da empresa e aquilo tudo mais. É uma explicação mesmo da empresa, né? Uma vez eu vi uma nota explicativa de uma empresa desse tamanhozinho, eram 16 páginas. Tinham 16 fotos, uma da entrada da empresa, uma da recepção, dos veículos. Não, eu gosto de abrir para os meus alunos. Quando eu... da empresa, beleza. Só tem história da empresa, né? Eu gosto. Só complementando um pouquinho essa questão do impairment, eu volto a falar,
que parece uma brincadeira, mas é você pegar o balanço, olhar linha por linha e falar assim, você vale esse mês para cada uma das linhas? Porque aí você vai começar a despertar algum questionamento. Eu trabalhei muito tempo com auditoria, né? Então, quando a gente trabalha muito tempo com auditoria, tem alguns questionamentos chaves que são para cada uma das contas. Então, principal, cara, o que pode ter aqui dentro que não aconteceu, que não foi feito? E aí, à medida que a gente vai vivendo alguns segmentos, a gente vai conhecendo determinados segmentos, a gente vai tendo uma experiência, e se a gente se depara com alguns tipos de empresa, falar, ó, esse tipo de empresa tem esse ponto, esse tipo de empresa tem esse outro, isso é importante observar, isso não é importante. Então, muitas das coisas a gente, com o tempo, vai pensando. Por exemplo, estoques. Cara, você tem um estoque... Não, eu ia falar isso agora. Eu tenho um cliente, Thiago, aqui que não vence. É igual brincar, é uma brincadeira que eu costumo fazer. Já chegou na farmácia e tá lá assim, dipirona de promoção. Você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo que a dipirona está de promoção? É alguma coisa no celular? Será que alguma coisa está acontecendo no mundo? Está precisando de dipirona? Não, o cara comprou demais e não conseguiu vender. Aí você falou, mas não conseguiu vender? Aí tem um testezinho, que é o valor recuperável dos estoques, que é o valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Então, se ela está perto de vencer, automaticamente, na regra, nas farmácias, ela fala assim, ó, falta 6 meses para vender, desespero. Eu já vou vender, se brincar, até menor do que eu comprei. Eu já baixo o valor para liquidar, para gerar caixa e eu não perder 100%. Então, quando a gente chega em mercado, iogurte de promoção, aqueles negócios de promoção. Gente, pode saber, tá vencendo amanhã. Pode ser. Eu trabalhei numa revenda da Coca-Cola, né? Fui gerente de auditoria interna. Quando chegava estoque de cerveja que estava próximo de vender, a gente vendia a um preço bem mais barato para colaborador. E como eu era gerente de auditoria interna, cara, quando saía promoção de cerveja, os meninos do meu time ficavam doidos para saber o que estava acontecendo, que estava perdendo cerveja no estoque. E era tipo assim, vendendo hoje, vencida daqui 2 dias. Cara, por que você não fez uma ação há 10, 15 dias atrás? Não, você esperou chegar no limite, aí a gente ia ver contabilização, como é que estava sendo feito. Então, tem um monte de critérios por trás ali. Então, o valor recuperável dos estoques, sempre a gente pensa, e a norma diz, custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Se por algum motivo vou vender menor do que eu comprei, eu tenho que baixar meu estoque. Você chega em algumas empresas, aí o cara te passa um inventário. Aí você olha lá no inventário, você pede a data de aquisição dos estoques. Aí você vê que tem um item no estoque para comprar tem 2 anos e está lá. Então, uma empresa de material de construção, uma vez eu fui fazer auditoria, tinha um item que estava no estoque há 2 anos. Ele pagou 2 mil e pouco do item. Eu virei para o cara e falei, meu irmão, 2 anos. Ele falou, Thiago, esse trem a gente comprou caro. A gente achou que ia vender. Se eu vender hoje por R$300 é muito. Eu falei, então beleza, ele não é 2 mil, ele é 300. A gente tem que baixar como perda essa diferença. Que a norma diz isso para a gente, né? Então, muitas das vezes, historicamente, tem um item lá no estoque. Primeira coisa, cara, ele existe mesmo? Não existe. E você vende por isso mesmo que ele te custou? Perguntas básicas. Então, muitas das vezes, o próprio diretor da empresa, o próprio proprietário tem informações suficientes, e muitas das vezes, até na internet mesmo, você pode entrar lá no Google, no Mercado Livre, você acha o valor do item que o povo está vendendo, está muito diferente do que está lá. Você falou, ó, tá legal não? Tá legal não? E aí a gente vê empresas especializadas em inventário de maquinário. O que os caras fazem? Eles pegam o inventário, identificam os itens, identificam, começam a cotar em terceiro para saber o preço. É o que eles fazem. Então, muitas das vezes, a gente está em dúvida. Gente, pega o nome de série desse negócio, digita no Google, aí você acha na internet, acha alguém que vende, pergunta, faz uma cotação, você consegue chegar no valor. Ah, Thiago, mas são muitos itens. Lógico, né? Infinidade de itens é difícil, mas dependendo do tamanho da empresa, uma empresa menor, pode colocar alguém para ajudar a cobrar isso do empresário. Ele precisa fazer isso. Porque um ativo superavaliado é aquele negócio, tá mentindo o número, perde toda a credibilidade da empresa, né? Eu tenho um cliente aqui que ele vende esses materiais de
roteador de internet, não tem? Tipo, D-Link, TP-Link, essas coisas. E, assim, parece que todo mês eles lançam um negócio novo, né? Um negócio mais avançado, um negócio mais para frente, assim. Então, assim, o estoque fica obsoleto muito rápido. Esses dias a gente foi lá, eles estavam fazendo inventário e tudo mais, aí eles vieram com os pendrive, assim, até me deram um pendrive. Eu falei, um pendrive. Os meninos, não, mano, isso não é um pendrive, não. Isso é um pendrive, mas você coloca no computador para poder rotear o Wi-Fi. Aí eu falei, ué, mas como assim? É para computador que não tem Wi-Fi. Eu falei, mas existe? Vende computador que não tem Wi-Fi? Não, antigamente, tipo, CPUs não tinha Wi-Fi, né? Aí eu falei, nossa, e você tá com esse troço aqui, você acha que você vai vender isso para quê? Pelo amor de Deus, né? Porque hoje em dia, quem que vai ter um computador? A não ser que estraga, a não ser que estraga. Esse é o único cliente que você vai captar. Eu falei com ele, falei, meu filho, isso aqui a gente vai ter que dar baixa disso aqui tudo, porque você não vai vender isso nunca. Ele estava dando. Ele, não, vou dar para a galera aqui. Aí eu falei, tá, vou levar um de lembrança, então, porque eu não tenho um computador que não tem Wi-Fi, pelo amor de Deus. Então, essa parte de estoques aí é uma parte realmente que a gente precisa ter uma atenção, realmente. Uma coisa também, Thiago, que eu gosto muito de falar, isso não está relacionado à contabilidade, mas relacionado ao fisco em si, que aqui no escritório, tudo a gente transita pelo estoque, né? Mesmo quando é compra para uso e consumo, alguma coisa assim, porque eu já vi isso acontecer também. Isso, algumas contabilidades, já peguei muito aluno também em cursos, essas coisas que a empresa compra algum material e eles já lançam direto como despesa, né? Já provisiona como despesa. Isso é material de expediente, por exemplo, no papel. E aqui no escritório a gente lança tudo, eu transito tudo pelo estoque. Então, assim, eu tenho várias contas de estoque, a gente tem muitas contas de estoque. Estoque de revenda, estoque de almoxarifado, estoque de uso e consumo. Às vezes a empresa tem estoque de EPI, eu tenho cliente que tem estoque de EPI, estoque disso, estoque daquilo. Então, assim, tudo eu transito pelo estoque. Por quê? Porque para a gente é mais fácil que tudo transite pelo estoque. Então, depois que ele transitou pelo estoque, de fato, a gente vai dar baixa naquilo se for uma despesa mesmo, ou se é custo, para formar o custo da empresa. É legal também a gente falar um pouquinho sobre isso. Empresas de serviço, elas também estocam, né, serviços, né? Estoca, às vezes, mão de obra. E o pessoal fica assim, como assim, professor? Empresa de serviço estoca? Eu falei, estoca. E para o lucro real é obrigatório até a gente fazer isso, né? E o pessoal fica assim. Isso é muito legal. Eu gosto de fazer um trabalho por analogia. Por exemplo, você fecha um trabalho de recuperação de créditos tributários, beleza? Como que é a forma de contrato? No êxito. O que é um trabalho no êxito? Na hora que o cliente receber da Receita Federal, ele compensar, ele te paga. É o ato do... Não é que ele te paga, é o reconhecimento da Receita. Beleza. Aí você pega, faz todo o trabalho no mês de dezembro, você contrata o sistema, você contrata a gente, faz aquele trabalho, aquele movimento, gasta, sei lá, 50 mil reais e lança no seu resultado. Despesa 50 mil. Quando chega em março do ano que vem, a Receita vai e deposita o dinheiro na conta da empresa e você emite a nota. Aí chega no outro ano, você só teve esse serviço, aí você vai comparar o balanço. Nossa, aquele ano passado foi ruim demais, eu só tive despesa. Esse ano só tive receita. Aí você, como assim? Não, cara, tudo aquilo que você gastou foi um estoque. Quando chegou lá na frente, o cliente recebeu, você teve uma receita. Aí a norma de estoque fala: quando eu reconheço um estoque no resultado, quando ele está vinculado a uma receita, quando você perdeu ele. Exatamente. Quando você perdeu, você nada como despesa. Quando ele está vinculado a uma receita, ele é custo. Aí você vai, cria o estoque, faz lá, gastou 50 mil, chegou no ano que vem, a Receita Federal glosou, não aceitou. Aí o cara olha para você e fala assim, tá vendo? Podia ter lançado tudo como despesa lá, eu perdi. Ele falou, não, cara, o estoque, você fez todo um trabalho numa expectativa de gerar uma receita. Infelizmente, você perdeu. Então, você fez o quê? Agora ele é despesa, porque o trabalho não concretizou. É a mesma coisa você comprar um iogurte, pôr na gôndola, na geladeira e não vender. Venceu, aí ele é despesa. Então, é uma analogia que você tem que fazer do estoque do serviço. Eu tinha uma empresa que eles prestavam serviço com instalação de cabeamento e antena para Vivo,
para Claro, para todas essas empresas. Aí o cara comprava um material de cabo que ele ia ficar 6 meses instalando e pôr na despesa, custo. E a receita ele ia reconhecendo a medida da evolução da obra. Falando, cara do céu, você já pôs o cabo? Não, cara, o cabo a gente usou só um pedacinho, igual eu vou. Então, não. Mão de obra, mesma coisa. Mas como é que eu vou fazer? Tem que criar os meios, tem que criar os controles. Por quê? No serviço específico da mão de obra, começou num ano, terminou no outro, apresente um pedaço do resultado, outro pedaço, vinculando receita e despesa, que é o que a norma diz claramente. Então, olha a importância. Registra a despesa do cabo inteirinha agora, mais um pedacinho de receita. Aí, no ano que vem, a receita é grande, mas sem a despesa do cabo. Aí, se você fizer uma comparação de balanço, você vai falar, no ano passado a gente fez umas operações que não deu lucro, ou o lucro foi muito pequeno, agora esse ano foi muito bom. Não, cara, teve nada disso. Você fez uma provisão totalmente errada das suas estimativas, do seu custeio. Né? Não, aqui o que eu mais tenho é isso, porque a gente tem muito cliente de construção civil e a construção é assim, né? A gente vai estocando, né? Compra, é mercadoria para uso na prestação de serviço. Se eu for lançando isso tudo contra a despesa, o meu cliente ele vai dar prejuízo 6 meses, e aí no mês que ele for lá aqui apresentar as medições e receber, ele vai ter lucro naquele mês ali, né? Então, assim, fica aquela discrepância enorme, né? Então, assim, a norma, ela fala justamente sobre isso para a gente, né? Se a gente tem que estocar o serviço, né? E aí, à medida que o serviço foi realizado mesmo, a gente vai dando baixa e reconhecendo esse custo, né? Fazendo essa baixa das despesas, reconhecendo o custo, né? Fazendo esses rateios aí com mão de obra e tudo mais, o material aplicado na prestação de serviço, a mão de obra também, para a gente não ter essa discrepância aí. Eu que trabalho com esses clientes de construção que fazem medição, a gente fica aqui, tem obra que é do governo federal, que fica, assim, 6 meses para entrar um recurso, entendeu? Na virada do ano, então, se eu for deixar para fazer isso, virou o ano, acabou. Eu fecho o ano no prejuízo, aí eu tenho que apresentar balanço, essas coisas, numa outra licitação, imagina só, né? O que acontece também, né? E ainda tem um gato aí, um gato não, desculpa o termo, ainda tem aquela questão do você pode diferir, né, o resultado da órgão público, que aí piora tudo ainda na cabeça do empresário, que ele mistura receita com tributação. Porque, na verdade, a gente trabalha com regime de caixa, né? Na maioria, né? A gente trabalha com regime de caixa. Só que o regime de caixa ele é só para aplicação do tributo, né? Para a contabilidade, a gente só existe regime de competência aqui, né, gente? Então, não é porque o meu cliente já recebeu o que ele vai receber lá na frente que eu não vou reconhecer a receita dele. A gente reconhece a receita com base na competência, né? Eu até trouxe uma situação dessa aqui do CPC, que é o CPC 47, que é a norma brasileira 47, que fala justamente sobre o reconhecimento de contratos, né? Então, isso tem entrado muito em foco hoje, depois dessa norma, porque antes a gente tinha o CPC 30, né? Que falava de receita NBCTG 30, e aí migrou para o 47, então isso acabou trazendo um pouco de confusão, e também as pessoas, não, isso é só uma norma que vai ser aplicada para empresa grande, né? Só as grandes empresas precisam se preocupar com isso. Então, a gente tem como aplicar isso também nesses casos, assim, para ajudar o cliente de prestação de serviço, principalmente, porque se ele já fez, ele já sabe da receita, e eu falo isso muito com meus alunos também, né? Porque é engraçado a gente falar de serviço, porque o serviço, mesmo o serviço, o reconhecimento da receita do serviço, quanto para fins tributários, sabia, Tiago, que na lei do ISS, ele fala que o reconhecimento e o pagamento do ISS é baseado na prestação do serviço, e não a emissão da nota. Então, ele tem essa questão também diferente do ICMS, porque o ICMS, para você vender uma mercadoria, você tem que ter a emissão da nota e aí você paga o imposto depois. Aí, beleza, quando a empresa é comércio, é mais fácil, né? Você reconhecer a receita. Você reconhece pela emissão da nota. Agora, o serviço não, nem o ISS, nem o imposto atrelado a esse, justamente por essa característica. Porque você pode fazer um RPS, você pode ter só uma medição, você já fez o serviço, você já tem a prestação do serviço, ainda não formalizou a nota. Mas, por conta disso, não quer dizer que você não precisa ter o reconhecimento da receita, que você não tem o pagamento do tributo. Você pode ter o pagamento do tributo antes mesmo de emitir a nota, no caso do serviço, né? Então, até a Lei 116, ela fala sobre isso, né? O ISS é devido
à medida que o serviço é prestado, ou quando o serviço é prestado, não tem a coisa atrelada à emissão de nota fiscal em si mesmo, porque na nota você pode colocar lá. Você emitiu uma nota hoje, falava assim, referente à competência de fevereiro, né? Ou seja, eu prestei esse serviço lá em fevereiro. E você está só emitindo essa nota fiscal agora, por algum motivo, algum outro motivo. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção nessa questão da receita. Eu coloquei uma observação aqui também da ITG1000, né? Que a ITG1000 ela tem essa regrinha, né? Que a gente pode tanto reconhecer as receitas e despesas no último dia do mês, né? Mas eu não aconselho muito isso não, tá, gente? Assim, isso é só na ITG1000. Esse negócio é legal. A ITG1000, ela fala assim, a norma, tem um trecho do texto que diz assim, ó, os lançamentos do diário devem ocorrer diariamente, entretanto, eles podem ser efetuados de forma totalizada no encerramento do mês. Eu falo, é diariamente, mas pode ser totalizado? E aí, cara, aproveitando, tem um ponto que é muito doido que muita gente confunde. Você pode fazer um lançamento, vendas do mês, recebimentos do mês, vendas do dia, recebimentos do dia, vendas da semana, recebimentos da semana, pagamentos da semana, o que você quiser, não ultrapassando o mês. Mas você vai precisar de um diário auxiliar, abrindo. Eu tenho um caso de um cliente que eu não esqueço nunca. A gente chegou lá e ele tinha um sistema que controlava o faturamento e quanto receber. E nem Jesus Cristo, descendo na terra, fazia o sistema de faturamento e contas a receber integrar com o contábil. E ele falou, Thiago do céu, não sei mais o que eu faço. Eu falei, eu sei o que você faz. Você vai fazer lançamento totalizado e a gente utiliza o sistema. E aí veio a ECD. Ele falou, e agora? Tem uma ECD, uma previsão na ECD que você pode fazer um livro auxiliar, que é o tipo Z, a gente que monta o arquivo, eles estruturar e tudo mais, né? Aí eles a vida inteira fizeram assim, né? Mas essa questão da ITG, aí ele virou para mim e falou assim, Thiago, mas peraí, tem um outro problema. Aí eu falei, qual que é o outro problema? A gente fala, a norma fala que tem que ter uma conta de cliente, uma conta contábil para cada cliente, uma conta de fornecedor para cada fornecedor. Eu falei, gente, a norma não fala hora nenhuma disso. Não. Ela fala que o histórico contábil tem que ser o que detalha, que faz a abertura das informações, colocando até o número do documento que comprova a operação, se houver. E aí, recentemente, eu peguei uma notificação, até uma autuação do fisco de um determinado estado, obrigando o contador a apresentar o balancete aberto por clientes. Obrigando. Eu falei, não, cara, você vai responder que não, que não. Que não, você vai apresentar o diário, conforme você não vai nem apresentar o diário, você vai falar que está na ECD, porque ele já teve acesso ao ECD. E aí o auditor veio, respondeu, eu falei, cara, aqui, ó, a norma fala isso. Lugar nenhum ela está falando. E aí, por fim, morreu a história. E aí muita gente confunde o lançamento aberto com contas contábeis abertas. Não é isso. E aí é um ponto muito importante, muito bem colocado por você, essa questão do lançamento totalizado, das contas e tudo mais. Eu acho que para a gente finalizar aqui só, acho que a última observação que eu coloquei aqui para o pessoal tomar muito cuidado, o pessoal de contabilidade aí, né, dos escritórios, com a conta de exercícios, ajustes de exercícios anteriores, né, para a gente finalizar falando sobre isso aqui. Muito cuidado, né, gente, que essa conta ela não existe, né, ela não existe contabilmente, né, a gente acaba usando na contabilidade, mas ela é uma conta que tem que ser transitória, né, então, ou seja, ela morre ali dentro do PL da empresa, então a gente precisa lembrar disso daí e não ficar mandando essa conta aí dentro da contabilidade, pelo amor de Deus. E é legal você ter falado, eu gosto muitas das vezes as pessoas falam, Thiago, a gente está estudando o plano de contas que a gente vai implantar na empresa, que a gente vai implantar no escritório. Eu falo, pega o plano de contas referencial da Receita e dá uma olhada. Como assim? Se não existir no plano de contas referencial da Receita, não existe, tá? Aí você fala assim, como assim? Eu falei, cara, você tem uma coisa que eles fizeram e estudaram, foi IFRS, foi CPC, aquele plano de contas referencial é muito top. É top mesmo. Top. Eu falo isso também com meus alunos. Professor, eu estou pensando em montar um plano novo. Eu falo, baixa lá da SAF, né? Porque, na verdade, ele fica na da SAF. Eu falo assim, baixa lá aquele plano de contas da SAF, lá, o referencial,
que ele tem todas as contas e tem as explicações também das contas, né? A gente acabou até não falando sobre isso, a gente até acabou não falando sobre isso quando a gente foi falar de clientes e tudo mais, as contas de clientes, mas a Receita Federal está muito interessada em conhecer as partes relacionadas, então se atentem a contabilizar isso, partes relacionadas, os mútuos também, porque as pequenas empresas elas costumam ter muito conta de mútuo, mútuo com parte relacionada, mútuo sem parte relacionada, fornecedor com parte relacionada, às vezes cliente com parte relacionada, e eu tenho visto muito isso. Com as mudanças no plano referencial, a gente vai percebendo, né, que ela vai incluindo essas contas, aí você fica assim, se ela está incluindo essas contas, é porque ela está querendo saber quem são as pessoas que estão nessas contas. E um ponto importante, gente, mútuo vai e volta. Isso é importante. Porque tem IOF, né? E tem IOF. E o mútuo só vai. Por que eu falo mútuo só vai? Porque tem um mútuo com sócio, que é só dinheiro indo para o sócio, só dinheiro para o sócio. Nunca volta. Tem 5 anos que está dinheiro indo para o sócio. O que a Receita pode olhar? Distribuição de lucro. Prolabore. Eu peguei um caso aqui de um cara que pediu minha ajuda, porque era tudo assim, né? O dinheiro todo indo para mútuo e não tinha contrato, não tinha recolhimento de IOF, e a Receita pegou mais de R$1 milhão e tributou tudo como Prolabore. Pegou o livro dele lá, e era aquele livro diário, o contador fazia aquele na capa dura, ele marcou tudo com aquelas canetas amarelas, assim, ó, isso aqui é Prolabore, Prolabore, Prolabore. Aí ele veio doido, falou, Mônica, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, o que você quer? Ele falou, eu preciso refazer toda a minha contabilidade. Eu falei, mas como que eu vou refazer sua contabilidade? Rapaz, o cara me tributou tudo, e ele era lucro presumido, e o advogado dele ficou brigando, não, mas ele paga imposto sobre o faturamento, né? O advogado dele foi nessa linha. Eu falei assim, olha só, se a sua empresa não dá lucro, você não tem lucro para distribuir. Se você distribuísse pelo lucro fiscal, a gente podia até alegar que isso era distribuição de lucro, mas não era distribuição de lucro, porque não estava dando lucro à empresa. Então, ela não tinha lucro contábil para distribuir, né? E o lucro fiscal dele era muito pouco. Então, eu falei com ele assim, isso aqui não vai ter jeito, não. Aí a gente retificou, tive que... Ainda bem que o cara só fazia livro e não tinha registrado nada, a gente refiz realmente a contabilidade dele, tive que retificar todos os impostos de renda dele, tributou o que era para tributar, sabe? Retifiquei, mandei tudo na SCD, peguei 4 anos de contabilidade dele para arrumar, sabe? Era uma clínica médica, ainda bem que era uma coisa assim, relativamente pequena, mas que afetou diretamente o sócio, né? O cara ficou doido, o cara era médico e ficou doido por conta disso. Então, tomem muito cuidado, gente, com contabilidade. Eu falo, hoje, ontem mesmo uma aluna me mandando mensagem, professora, tem um monte de cheque aqui num cliente meu que eu não sei o que é. Eu falei, olha, é Prolabore, né? Tem cheque saindo da conta do cara, não tem comprovante de despesa, é Prolabore. O cara deu lucro? Não, nem faturou nada ainda. Eu falei, então é Prolabore. Aí ela falou, não, eu vou lançar de caixa, pelo amor de Deus. Também não transfira para cá, gente, pelo amor de Deus, esse povo que fica com 1 milhão no caixa, 2 milhões, tudo joga para caixa. Não façam isso, gente. Despesa sem comprovante, eu falo, vocês precisam conversar com a empresa, ver se não é antecipação de lucro, se for antecipação, que também é um troço que não existe, né? Eu falo isso, antecipação de lucro é um negócio que não existe. A empresa só tem lucro quando ela dá lucro. Fecha o balancete todo mês, então, pelo menos, para ver se a empresa deu lucro ou não. Se ela deu lucro, aí sim você lança como distribuição de lucro. Você não precisa esperar o final do ano. Fechou o balancete do mês, a empresa deu lucro, o cara tirou um dinheiro, então é lucro, beleza. Eu estou com a demonstração, estou com a DRE ali, eu consigo mostrar que deu lucro, né? Aqui a gente faz ata, Tiago, eu faço ata, reunião com a administração com sócios, para poder fazer a deliberação sobre tudo que ele distribuiu de lucro. Por quê? Porque isso está lá no Código Civil, como uma obrigatoriedade. Tem muita gente que não faz isso. A gente só não faz para quando a empresa é individual, né? Que é uma empresa individual, né? O microempreendedor individual, não, o individual mesmo, né? O EI. Agora, para o resto das empresas que são limitadas, que têm sócios, eu faço ata de tudo, ata de aprovação das demonstrações contábeis, ata listando quanto que foi de lucro, quanto que ele vai distribuir do lucro que deu do exercício atual, porque isso está no Código Civil. Então, isso é uma obrigatoriedade também que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem contador que fala assim, eu vou lançar como lucro e, tipo, depois isso dá uma repercussão lá na frente. Eu já vi brigas societárias de gente brigando na justiça por conta, porque fulano recebia mais lucro que eu.
e aí na hora que o juiz vai lá, pergunta, cadê as demonstrações? Estão aprovadas? Não, nunca aprovou. Fez ata? Não, nunca aprovou, nunca fez ata, nem nada. E aí vai para a discussão mesmo, e aí cabe eles falarem que não está validada a demonstração, porque se os sócios eles não aprovaram, não fizeram ata para aprovar as demonstrações, não está validada aquela demonstração, né? Isso está no Código Civil. Então, esses são alguns pontos também que, mesmo em escritórios, empresas pequenas, a gente precisa ficar atento a essas coisas aí, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Esse negócio de contabilidade é interessante. Eu já tive por 2 vezes no Estado Tocantins dando treinamento de SCD e normas brasileiras de contabilidade para os auditores da Cefaz de lá. Para o foco, para eles aprenderem a entender as normas e entenderem onde eles vão buscar as informações na SCD. Então, para a gente ter uma ideia como o fisco Cefaz, cada ICMS se movimentando em oportunidades na contabilidade relacionadas a ICMS. E aí, recentemente, eu trabalhei em algumas situações do estado do Mato Grosso, fazendo auditoria contábil nas empresas, foco também em ICMS. Então, a gente vê um movimento muito grande cada vez mais. Aí, lembrando da conversa lá no começo, é muito focado em ICMS, mas, a contabilidade entrando ali para poder entrar o ICMS. Então, a gente tem muita coisa envolvida aí, a contabilidade cada vez mais, né? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? A gente até já falou bastante aqui, conversamos bastante, trouxemos muitos tópicos interessantes aí para vocês, acho que refletirem sobre isso aí nessa semana do contador aí, né? Ficamos muito felizes com a audiência de vocês, muito obrigada, né, pessoal, pela participação de vocês aí, e aí a gente se vê num próximo vídeo aí, né? Quem sabe, né, Thiago? E fiquem atentos nos próximos vídeos aí também, que vão ter uma galera fera aí, né? Só falando de vários assuntos interessantes. Não, a semana está imperdível, né? Muitos profissionais, muitos professores tops, falando muitos assuntos legais. Mais uma vez, Mônica, muito bom falar contigo sobre contabilidade e desejo sucesso a todos. E vamos aproveitar bastante esses dias de muita informação. Pessoal, um abraço a todos. Obrigada. Pessoal, Thiago, obrigada mesmo, mais uma vez, a gente junto aqui, né? Ano passado a gente também fez uma no sábado, não foi? Que a gente falou também sobre normas brasileiras também. Normas. Hoje a gente veio com essa norma mais voltada para escritório mesmo. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante aí, gente, sobre algumas coisas que a gente falou. Fiquem muito atentos, as normas, elas são importantes, a contabilidade é importante. Então, a gente trouxe alguns aspectos aqui para mostrar para vocês o quanto a contabilidade pode influenciar na vida de uma empresa, né? No crescimento da empresa e tudo mais. Então, mais uma vez, pessoal, obrigada aí pela audiência de vocês e até, um beijo enorme para todos. Tchau, gente, sucesso, um abraço.